O conjunto cavalo mecânico e carreta é popular no transporte de cargas em todo o mundo e se apresenta em diversas configurações de acordo com as inúmeras cargas transportadas. Conheça agora os principais tipos de carretas e suas curiosidades. A carreta é a parte rebocada pelo cavalo mecânico, também conhecida como implemento rodoviário. Conforme classificação do Código de Trânsito Brasileiro, estes implementos são veículos da espécie carga, tipo reboque ou semi-reboques. São dezenas de implementos existentes atualmente, atendendo às necessidades de vários tipos de cargas, e que recebem diferentes nomes conforme configurações, como veremos a seguir. As carretas tipo baú nada mais são, como o próprio nome diz, um grande baú metálico, também apelidado na estrada de barracão de zinco. Permite acomodar vários tipos de cargas. Entre suas principais vantagens está a melhor adequação para o transporte de cargas frágeis, como alimentos e eletroeletrônicos, proteção contra efeitos do clima ou possíveis danos externos. O carregamento e retirada dos materiais geralmente exigem uma empilhadeira. Semelhantemente ao baú convencional, estão outros dois tipos de implementos, o sider e a câmara fria. A câmara fria possui sistema próprio de resfriamento e isolamento térmico, também apelidada na estrada de geladeira deitada, que pode ser frigorífica, que conta com aparelho de refrigeração para até 20 graus negativos, ideal para transportar produtos congelados, e refrigerada, que trabalha com temperatura em torno de 0 graus, para produtos alimentícios, laticínios e remédios, por exemplo. Os frigoríficos que transportam peças de carne podem ser do tipo gancheira, onde as peças são penduradas em suportes superiores. Esse tipo de carreta exige maior atenção nas curvas devido à elevação do centro de gravidade do conjunto. A carreta tipo sider possui abertura lateral em lona, visando maior facilidade na carga e descarga dos diversos produtos que podem ser transportados e necessitam ser descarregados com maior agilidade. É facilmente adaptada, por exemplo, ao transporte de bebidas. As carretas baú, refrigeradas e sider, por terem altura elevada e grande área frontal, também oferece maior arrasto aerodinâmico, sendo desejável que o cavalo mecânico tenha defletores devidamente ajustados, pois quanto mais facilmente o veículo romper a resistência do ar, menor será o consumo de combustível. A carreta grade baixa, também chamada de carga seca, é outro tipo bastante comum de implemento, ideal para o transporte de carga seca em geral, como mercadorias encaixotadas ou em pallet, tambores, materiais para construção civil, entre outros, sendo bastante versátil para vários tipos de carga, desde que devidamente amarradas e lonadas, caso necessite, e não ultrapasse a altura máxima de 4,4 metros. A grade baixa também pode possuir adaptação para cargas específicas, como pinos para container, suporte para rochas ornamentais e bobinas, por exemplo. O porta-container, ou buggy, também é um tipo de implemento que pode ter este fim específico. Possuem suporte para travar o container. As bobineiras possuem uma calha no centro para encaixe das bobinas de metal. No caso delas, também existe outro tipo de implemento próprio, que além da calha, possuem uma cobertura fixa. Há um outro tipo de bobineira também, para transporte de bobinas de arame, especialmente desenvolvida pela empresa, que mistura bobineira com sider, pois possui os compartimentos para as bobinas dentro de uma espécie de sider. Antes de passarmos para a próxima carreta, veja que cada uma delas podem ter 2 ou 3 eixos. Geralmente esse conjunto é chamado de carreta LS, e ainda, os eixos podem ser espaçados, formando a chamada carreta Vanderleia, ou 2 juntos e um espaçado, chamado de canguru. São configurações que geralmente servem para adequar melhor a distribuição e capacidade de carga.
Outra carreta muito utilizada é a prancha, também chamada de carrega-tudo, ideal para transporte de cargas indivisíveis, equipamentos, máquinas pesadas como tratores e outros fora de estrada, ou mesmo outros veículos rodoviários, geralmente com 3 ou 4 eixos em configurações normais, e frequentemente possuem dimensões excedentes, principalmente em largura. As carretas tipo prancha muitas vezes precisam transportar pesos acima do comum, e não raramente é utilizado um outro implemento interessante, o dolly, responsável por auxiliar na distribuição do peso do conjunto pela maior quantidade de eixos, permitindo assim maior capacidade de carga. Carretas com a carroceria graneleira, como o próprio nome diz, possuem laterais altas e são próprias para o transporte de grãos, como milho, arroz e soja, além de fertilizantes e adubos. Mas também pode se apresentar versátil, assim como a grade baixa, para transporte de mercadorias encaixotadas, engradados, chapas e barras de aço e sacarias. A carreta basculante também é apelidada no trecho de chapéu virado. Dispensa comentários sobre sua função, tais quais principalmente transporte de agregados para a construção civil. Além de muito conhecida, é uma solução de origem bastante antiga. As carretas basculantes também podem se apresentar em diferentes configurações de eixos para melhorar a capacidade de carga e também pode se apresentar em mais de um conjunto de caçambas. Por falar nisso, ainda não falamos dos conjuntos com 2 ou mais carretas, pois bem, sem entrar nos detalhes de pesos e dimensões máximas, quando se une ao cavalo mecânico 2 carretas de 2 eixos, este conjunto é chamado de bitrem. No caso das caçambas, também é chamado de bicaçamba, e dos tanques que veremos a seguir, bitanques. Se as carretas forem de 3 eixos cada, este é chamado de bitrenzão. Temos também o rodotrem, que é ao contrário do bitrem e bitrenzão, em que a última carreta é engatada na 5ª roda da primeira carreta. O rodotrem é engatado por um dolly, um pouco diferente daquele que vimos nas pranchas. Este utiliza o sistema de cambão engatado na primeira carreta. Todos esses conjuntos podem ter até 9 eixos. Há também uma configuração mais rara no meio rodoviário, que é o tritrem, que nada mais é que 3 carretas atreladas por 5ª roda. Já nos conjuntos fora de estrada, que veremos adiante, podem haver mais carretas. Se tratando de caçambas, podem haver os bicaçambas ou rodocaçambas. Geralmente nas bicaçambas, a que fica na frente possui sistema de basculamento lateral. As carretas basculantes exigem kit hidráulico para acionamento do sistema e sua operação de basculamento exige muito cuidado, principalmente quanto ao nivelamento do terreno, pois o peso sendo içado pode pender para o lado e fazer o conjunto tombar. Pensando nisso e na possibilidade de poder carregar 2 materiais ao mesmo tempo, foi criado também uma carreta única com 2 caçambas, com basculamento separado. E também uma que descarrega na horizontal, através de um sistema de deslocamento dentro da caçamba. As carretas tipo tanque são destinadas ao transporte de diversos tipos de líquidos. Apelidadas na estrada de barriga de aço, podem se apresentar em vários formatos, assim como os demais implementos podem receber diferentes configurações de eixos ou combinações tipo bitrem ou rodotrem. Os tanques podem ter vários compartimentos para se carregar ao mesmo tempo diferentes combustíveis, cada um com um sistema de drenagem próprio. Alguns líquidos não perigosos transportados em tanques são, por exemplo, o leite e a água. Um tipo de implemento diferente, no entanto, é necessário para o leite: o tanque de inox isotérmico, para a conservação do produto. As carretas tipo tanque também exigem cuidados muito especiais quanto ao carregamento,
pois trata-se de uma carga que se movimenta o tempo todo. E caso não sejam preenchidas pelo menos 80% da capacidade, os movimentos são intensos e o líquido pode comprometer a estabilidade, pendendo para um dos lados, havendo então vários critérios que devem ser seguidos quanto ao volume e também preenchimento dos vários compartimentos para melhor equilíbrio do conjunto. Outro tipo de implemento é o silo, que pode ser semelhante ao tanque, porém com características e destinação diferente. Para cargas sólidas em formato de grãos, podem ser de forma basculante e destinadas ao transporte de alimentícios como trigo e amidos. Um outro tipo muito comum de silo também é muito utilizado para material de construção civil para usinas, geralmente cimento ou areia, também chamados de cebolão. Estas carretas possuem sistema de descarga própria por pressurização. A conhecida cegonha, caminhão-cegonha ou cegonheira, é uma carreta porta-automóveis, constituída quase sempre por 2 pisos, com vários mecanismos e rampas para carregamento, descarregamento e posicionamento dos automóveis para melhor aproveitamento do espaço. A quantidade transportada depende do tamanho dos veículos, mas na maioria das vezes, de 10 a 11 veículos podem ocupar a mesma cegonha. Por muito tempo, a dimensão máxima para o conjunto foi 22 metros e 40 centímetros. Em 2018, o CONTRAN publicou uma resolução aumentando para 23 metros, devido ao constante aumento de dimensões dos carros e crescente adoção dos SUV, por exemplo. O nome cegonha se originou, é claro, na lenda da cegonha, de origem escandinávia, em que se atribuía à cegonha a responsabilidade de entregar os bebês recém-nascidos. As carretas destinadas ao transporte de madeira bruta são especialmente projetadas para as exigências de peso e terrenos fora de estrada, chamadas de fueiro, são projetadas para ser o mais leve possível para reduzir custo de manutenção e permitir o máximo de carga. Geralmente os conjuntos são do tipo tritrem, com até 30 metros quando necessitam transitar por trechos de estradas e rodovias externas às fábricas e plantações. Porém, dentre as dependências de grandes empresas, onde existem estradas particulares para a extração de madeira, as composições podem ter 4 carretas, os tetratrens, 5 nos pentatrens e recentemente uma grande fábrica de celulose começou a operar o hexatrem, de 52 metros de comprimento, dimensão semelhante aos famosos trens da estrada australianos. Para o transporte de carvão, que é volumoso, costuma-se adaptar a carreta com laterais metálicas altas, mas também existe carreta carvoeira própria, que é um grande baú metálico aberto por cima, com sistema de carga e descarga horizontal, através de piso móvel, podendo transportar mais de 100 metros cúbicos de produto. As carretas canavieiras possuem grandes dimensões e podem formar grandes conjuntos dentro das usinas. Um tipo comum de implemento canavieiro possui sistema de basculamento lateral, içado por uma grua externa. Para o transporte de animais vivos, também existem as carretas próprias, com compartimentos para acomodar os animais, rampas para acesso, assim como aberturas para ventilação. Podem ser do tipo boiadeira ou por cadeira. As boiadeiras de 2 pisos podem ser autorizadas a ter mais de 4,4 metros. Para o transporte de gás de cozinha em botijões, existe também um implemento específico, é a carreta gaiola de gás, projetada para acomodar as botijas devidamente empilhadas.
Por fim, existem vários outros implementos para cargas especiais, como as extensíveis para cargas compridas, como pás eólicas e vigas, centopeias ou linhas de eixo, para peças indivisíveis muito pesadas.